Meus amigos, muito boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe e nos proteja, nos envolva com a sua santa paz. Para mim é motivo de júbilo estar aqui por primeira vez, é um grande prazer e rogamos a Jesus que a mensagem de hoje possa ser útil a todos nós. Falar sobre a realeza de Jesus é relembrar sobre a figura excelsa do Cristo. Ele, que é um rei solar, teve a humildade de envergar as vestes de um carpinteiro humilde e de palmilhar pelos caminhos onde nós colocamos os nossos pés. Os seus pés angélicos, puros, pisaram no lodaçal das paixões humanas. E ele, como rei, não veio compartilhar nem competir com os reis da nossa época. Ele não buscava ostentar todo o seu poder através de aparências exteriores. Pelo contrário, ele dizia: o reino dos céus, o reino de Deus, está no meio de vós. Como a dizer que no íntimo do coração de cada criatura seria o terreno e o palco para a construção dessa realidade perfeita que ele proclamava através das bem-aventuranças, através das parábolas que ele utilizava como analogia para tentar fazer com que nós visualizássemos o que é a sua realeza. Allan Kardec, o nosso insigne codificador, coloca em A Gênese, quando ele fala sobre os milagres do Evangelho, capítulo 15, o primeiro item voltado para enaltecer a superioridade da natureza de Jesus. A psicologia, com todo o respeito que nós devemos a ela, ainda hoje não consegue explicar nem entender a personalidade crística. A psicanálise chega a explicar os instintos humanos, mas Jesus já havia superado em muito esses instintos. Já passou por todos os processos humanos que nós ainda tentamos lograr. A psicologia analítica que veio depois chegava a esquadriar o inconsciente coletivo, os arquétipos, porque que as emoções estão presentes em todos os indivíduos, mas não conseguia esquadrinhar como Jesus conseguia ter uma argúcia psicológica a reconhecer as intenções das criaturas humanas com as quais ele estava. Mesmo a psicologia transpessoal, que considera as experiências intrauterinas e até experiências antes dessa existência, não conseguem discernir qual é a grandiosidade e a superioridade do Cristo. Porque a sua realeza implica numa superioridade moral absoluta, implica na infalibilidade, num controle completo sobre todas as causas de origem material. E ele vem, no ápice da sua humildade, justamente para nos explicar que a construção do mundo maravilhoso que nós buscamos para a concretização do reino dos céus dentro de nós depende da reforma de cada indivíduo. É por isso que Jesus não buscou as grandes metrópoles da sua época. É por isso que ele não quis competir com o poder transitório humano, conquistado muitas vezes à custa dos sacrifícios dos seus semelhantes, em que os homens precisavam pegar em armas para tornar os seus adversários vassalos e escravos. Pelo contrário, Jesus vinha para dignificar cada alma humana, mostrar que nós somos os construtores dessa realidade. Mostrar que ele, qual filho perfeito, passou por todos esses processos e vinha agora, como filho mais velho, ensinar os mais novos e maturos o que nós deveríamos fazer para lograr a perfeição moral que ele conseguiu adquirir. Mas a mensagem de Jesus ainda não é plenamente compreendida. E isso não é por de intelectualidade. Porque o século das luzes e o próprio século XXI é marcado por um progresso intelectual como nunca se viu antes, em todas as áreas. Ciência, medicina, psicologia, artes, nós vemos expressões quase divinas, mas muitas vezes a nossa razão mal direcionada, porque a razão é excelente. O progresso intelectual abre as portas do discernimento para que nós possamos, inclusive, progredir moralmente. Mas a razão, mal direcionada, direcionada pelas nossas paixões escusas, pelos nossos interesses mais mesquinhos, acabam toldando a nossa visão orgulhosa, vaidosa, para todas essas verdades. Jesus vinha então unir as duas propostas. A proposta
da razão, do discernimento, do entendimento, da vigilância, da observação com a visão do amor. Então, se nós ainda hoje não conseguimos entender com profundidade a sua mensagem, não é por outra razão senão o nosso desinteresse de abrir as portas do nosso coração para vivê-la. Porque Jesus não vem como um mestre teórico, ele vem sobretudo como um mestre prático. Ele optou abdicar temporariamente da vivência com os gênios celestes para estar conosco, para ensinar que o nosso amor humano imperfeito, ainda muito envolvido com o egoísmo, porque é o meu filho, a minha casa, o meu marido, a minha família, e ninguém tem nada a ver com isso, pode, sem prejuízo para esse amor, se estender para outros laços fraternais. E veja como a mensagem de Jesus é tão contemporânea, tão atual. Hoje, por exemplo, quando nós vemos novas constituições familiares, famílias que não são apenas formadas pelo pai e pela mãe, mas são formadas pela mãe e pela avó, pelos tios. Famílias que, homens e mulheres, por terem optado por se casar por segunda, terceira núpcias, recebem os filhos do casamento do seu marido ou da sua esposa, e embora não tenham gerado os filhos, têm a capacidade de amá-los como filhos verdadeiros. A gente vê a cena célebre do Cristo na cruz, virando-se para João e sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. João, filho, eis aí a tua mãe. É exatamente o que a gente vê na nossa sociedade. Então veja que a mensagem do Cristo, ela é atual, mas é necessário que nós possamos abrir os nossos olhos e os nossos ouvidos, porque a sua mensagem nos tira da zona de conforto. A mensagem do Cristo é desafiadora. É um amor incondicional, que não obstante ter sido cercado de acusadores que muitas vezes estiveram do lado dos doutores da lei, dos conhecedores das realidades políticas, religiosas, mas que estavam muito afeitos com as conveniências sociais, com o desejo de poder e não com o cumprimento da verdade divina. Não obstante todos esses adversários, Jesus nunca desistiu. Ele não desistia de nenhuma alma humana. Eu não venho para aqueles que têm saúde, eu venho para os doentes. Os sãos não precisam de médico. E em momento algum, ele se esquivou das relações. E por que nós, que guardadas as devidas proporções, estamos mais ou menos no mesmo patamar evolutivo uns dos outros, temos tanta intolerância e desrespeito com o outro? Temos tanta intransigência com as imperfeições alheias? Ficamos tão magoados com a ingratidão, com a traição? Se nós todos ainda conservamos, mesmo que em diferentes áreas, essas enfermidades, essas imperfeições. Então a proposta do Cristo é essa: é a gente sair mais de nós mesmos para ter contato com o coração do outro. Daí vem a sua realeza. A nossa palestra de hoje, o título, ele está íncito em O Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec, no capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, coloca uma mensagem que ele mesmo escreve, no item 4, sobre a realeza de Jesus. E aí o que Kardec vai dizer é que existe uma realeza real, né? Manto, cetro, coroa dos poderes transitórios humanos. É uma realeza que não leva em consideração a pessoa merecer ou não. É uma realeza que muitas vezes é herdada, geração após geração, mas que fica até o túmulo. E depois que aquele se vai, passa as porteiras da morte, herda, deixa como legado a sua realeza para o seu sucessor. Mas a realeza de Jesus é uma realeza imperecível. É uma realeza que é provada pelo seu merecimento, pela sua perfeição, traduzida nos seus atos. E aí Kardec chega a esquadrinhar. Nós, coloquialmente, chamamos de rei não apenas aquele que ostenta uma majestade, mas todo aquele que se destaca em qualquer cenário em relação ao progresso. Rei dos filósofos, rei das ciências, rei dos artistas,
É aquele que se coloca como um ponto brilhante, um ponto de destaque. E é justamente daí que provém a realeza de Jesus. Por onde Jesus passava, ele deixava um rastro de serenidade imperturbável. Não havia quem não estacasse perante o magnetismo irresistível de Jesus. Ele fazia muitas vezes incrédulos se dobrarem aos seus pés, num choro convulsivo que nem eles mesmos saberiam descrever. Alguns não abdicavam das suas considerações e conveniências religiosas, mas se sentiam, todos eles, profundamente tocados. Na obra Há 2000 anos, pelo Espírito Emmanuel, nós vemos Públio Lentulus descrever isso. Ele ficou tão estacado que não conseguiu nada dizer. Todo o seu diálogo com Cristo foi um diálogo mental. Quando Jesus estava no Horto das Oliveiras, que se aproxima a soldadesca romana, em companhia de Judas Iscariotes, os soldados romanos que não eram cristãos e nem viam na figura de Jesus nada extraordinário, não conseguiram fugir desse magnetismo irresistível e ficaram parados. É Jesus quem se levanta e pergunta: a quem procuram? A que vieste? E aí os soldados respondem: nós buscamos Jesus de Nazaré. Sou eu. Uma coragem que nada tem a ver com balbúrdia, com movimentação revolucionária para derruir o poder transitório. Uma coragem que dizia que dai a César o que é de César, respeitando o poder humano. Porque se o poder temporariamente está nas mãos destes, assim o é, porque Deus concede. E ele, como filho perfeito, entendia isso. Entendia que, às vezes, acontecem coisas na nossa vida que a gente não entende, mas os desígnios insondáveis de Deus, todos eles são, de uma forma incontestável, para o nosso próprio aperfeiçoamento, para a nossa melhora. Então, meus amigos, para que a gente possa entender um pouco sobre essa realeza de Jesus, realeza que nem sempre foi compreendida, inclusive pelos seus apóstolos, nós vamos navegar em algumas histórias que o espírito Amélia Rodrigues trata nas suas obras, Psicografia de Divaldo Franco. Na obra Luz do Mundo, Amélia Rodrigues narra uma história muito bonita e ela começa a falar sobre as incompreensões do apóstolo Tiago. Tiago era alguém que amava muito a lei de Moisés, mas também se sentia apaixonado pelas ideias de Jesus. Ele foi arrebatado pela sua mensagem sublime. Mas Tiago ainda conservava uma característica de acreditar que o orgulho da raça, de alguma sorte, preservar uma certa contemporização com os poderes humanos. É por isso que Tiago, não obstante seguir o mestre, ainda continuava a frequentar a sinagoga e a se relacionar com os doutores da lei, mesmo porque aquela sua ação, segundo ele, seria necessária para a construção do reino de Deus. Tiago, não obstante o imenso amor ao mestre, ainda tinha uma determinada crença de que o reino de Deus seria também material. E ele se apresentaria, ainda na terra, como a opulência. Ele acreditava que em um determinado momento Jesus tomaria o poder e seria na terra essa majestade que todos aguardavam. E para isso, ele precisaria fazer esse contato com os poderosos e aqueles que detinham o poder financeiro e político para concretizar todas essas coisas. Nos diálogos de Tiago com Jesus, Jesus ouve sempre com paciência as observações do apóstolo. Jesus nos entende. Ele entende que muitas vezes nós temos crenças que vão se modificando ao longo das experiências que nós temos. E esse amadurecimento psicológico, ele demanda tempo. Ele sabia que Tiago seria um apóstolo muito importante, como de fato ele foi para o cristianismo primitivo, mas que ainda haviam convicções que iriam mudar. E Jesus não violentava as convicções de ninguém. E isso é um recado importante para a gente. Porque mesmo que nós estejamos numa família que não entenda o nosso ideal cristão, a nossa devoção por essa mensagem, mesmo que não sejam espíritas, nós não precisamos do espiritismo para resguardar a nossa salvação. A salvação em outros lugares, inclusive fora da religião. Cabe a cada um de nós buscar o nosso caminho, mas
Nós podemos colaborar essa orientação e foi exatamente isso que Jesus fez. E o que Tiago não entendia era porque Jesus permanecia ao lado dos doentes, dos enfermos, dos coxos, paralíticos, dos mendigos. Será que esse reino de Deus era um reino de pessoas medíocres, de pessoas humildes que nada poderiam dar em troca das curas e dos verdadeiros milagres que Jesus fazia pela vida deles? E Tiago confrontou o mestre. E tendo-o confrontado, Jesus responde nessas palavras anotadas por Amélia Rodrigues: aqueles que amam o meu Pai e me servem, falo-ão ao lado dos atormentados, dos enfermos, dos desventurados, no labor anônimo e sacrificial. O reino a que me refiro não tem balizas na terra, nem pode ser compreendido dentro de diretrizes do tradicional humano, pois está dentro de cada um que o deseja. Isso significa que o amor proferido por Jesus é aquele amor que nós damos a quem não tem nada a nos dar de volta. É por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo coloca uma mensagem sobre dar banquete e convidar para o banquete os pobres e os estropiados. Porque são aqueles que não têm como os nossos amigos algo para nos ofertar no lugar. E isso, veja que essa mensagem está dentro do capítulo de que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Isso está dentro da proposta incondicional. Veja que nem os apóstolos, em sua totalidade, compreendiam o significado dessas palavras. É lógico que para nós confraternizarmos, buscaremos aqueles com os quais temos afinidade. Mas Jesus parte do pressuposto de que a construção desse reino, ela está atravessada às portas da nossa casa. Ela vai à procura das misérias ocultas. Ela está onde o nosso interesse egoístico não está. O amor verdadeiro é aquele que é pautado no desinteresse pessoal. E só assim nós vamos ter acesso a esse reino dos céus. Veja que a proposta, ela é uma proposta que vai na contramão dos interesses humanos. Porque na nossa sociedade atual, o que nós vemos é um discurso contrário a esse. Nós vemos cada vez mais atitudes reforçando o distanciamento entre as criaturas, a insensibilidade à dor do outro, o individualismo exacerbado, o exibicionismo, a competição. Como se nós fôssemos adversários e estivéssemos competindo por um lugar no banquete nupcial. Como se o nosso lugar não estivesse marcado, porque todos nós temos o direito e temos a destinação da perfeição moral, inclusive aqueles que não gostam da nossa presença, inclusive aqueles que são considerados os nossos adversários. Nós não temos adversários, nós somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. E ainda que a proposta desse amor aos inimigos nos seja tão difícil de compreender, é muito simples pensar. Se nós fomos todos feitos à imagem e semelhança de Deus, todos nós temos a oportunidade e a liberdade de decidir o que quisermos. E por isso, nós temos também que dar ao outro a liberdade dele decidir não nos amar. Mas nós que somos cristãos temos uma grande responsabilidade, uma grave responsabilidade, dita por Jesus no Sermão da Montanha. Se amardes apenas aqueles que vos amam, que recompensa com isso tereis? Nós estamos responsabilizados por amar mais, ir além dessas circunstâncias, porque nós fomos chamados a construir esse reino dos céus. E aí nós entramos em outra história de Amélia Rodrigues, que está na obra Pelos Caminhos de Jesus. Nessa história, ela vai narrar sobre os convidados a construir esse reino. Mais uma vez ela cita o apóstolo Tiago. Tiago, acreditando num reino transitório material, apresenta a Jesus 3 colaboradores para a construção desse reino. O primeiro, Sadoc ben Eleazar. Sadoc era um construtor. Naquela época, o ofício de carpinteiro não era apenas alguém que entalhava madeira para construir móveis, mas era o que nós consideramos hoje como engenheiro,
Muitas edificações eram construídas a partir desse trabalho. Então Sadoc, ele era muito famoso, um exímio construtor. E Tiago, na sua generosidade quase infantil, imaginou que para construir um reino precisaria de um grande construtor. Então apresenta Sadoc para ajudar Jesus. Sadoc oferece o seu trabalho, precioso, prestimoso, de ordem gratuita, mas coloca uma pequena condição. Olha, Senhor, eu sou um excelente construtor, dou o meu trabalho e todos os recursos que você precisar para construir o seu reino, mas eu gostaria que o meu nome não estivesse publicamente envolvido. Porque você sabe, eu sou judeu, e os judeus não gostam muito, não veem com bons olhos essa mensagem de caridade e compaixão que trazes. Eu ajudo, mas quero anonimato. E Tiago então apresenta um segundo colaborador, Melquíades Bar Josafá. Era um homem muito rico, que tinha herdado muitas riquezas e que, portanto, seria um financiador do reino dos céus. E aí ele também se apresenta ao Cristo. Olha, Senhor, eu te dou aqui um baú cheio de pedras preciosas, moedas, que você pode utilizar como quiser para a construção do seu reino. Mas eu te peço só uma coisa. Eu gostaria de não estar diretamente envolvido com a sua tarefa. Eu posso te encaminhar isso através de terceiros, mas eu não quero eu mesmo me envolver com esse trabalho. E por fim, apresenta mais um colaborador, Benjamim de Judá, que era um grande estrategista. Naquela época era necessário um estrategista que pensasse sobre estratégias de guerra, quando avançar, quando recuar. Ele imaginava que o reino de Deus seria formado pelo espólio, pela invasão de outras terras, para que Jesus fosse empossado à custa de armas, à custa de violência. Veja como cada um de nós entende essa noção do reino de Deus de acordo com as nossas perspectivas, com a nossa cultura, com a nossa forma de ver a vida. E aí ele, se apresentando ao Cristo, diz: Senhor, eu sou um grande estrategista, eu já consegui que grandes reis e imperadores conquistassem grandes povos, grandes culturas. Mas eu te peço que quando você construir o reino de Deus, me dê uma posição especial como general do seu reino. Ele tinha a ambição de ter um bom lugar nesse reino. E Jesus, observando com piedade, com uma piedade triste, todas aquelas descrições, vai responder a Tiago: eu venho fundar o reino de Deus nas almas. Esse reino não vem com aparências exteriores. Ele vem estruturado não com a violência, mas com o amor e com a renúncia. Objetiva não o aprisionamento, mas a libertação das consciências. Para isso, exige sacrifício, abnegação e espírito de serviço. O primeiro, que queria ficar no anonimato, recuava em relação ao sacrifício. O sacrifício dele não conseguia ir até a sua identificação perante os seus contemporâneos. O segundo, não queria trabalhar para essa construção e dava sua riqueza recusando-se a essa tarefa. E o terceiro, não buscava efetivamente construir para os outros ou construir para a felicidade de todos, mas construir para si mesmo, devido à sua ambição. E hoje, se Jesus aparecesse para nós com essa proposta, como ele passeava pelo mar do Tiberíades, convocando os apóstolos, Simão Pedro e o seu irmão André, indo falar com Levi, será que se Jesus aparecesse hoje para nós, com essa proposta da construção do reino de Deus, como estaria a nossa compreensão a respeito dessa realeza? Será que nós viríamos também essas características materiais? Porque nós estamos encarnados e nós precisamos de recursos materiais para sobreviver. É uma questão de lei de conservação. Ainda mais que nós, em grande parte, somos arrimos de família. Temos a nossa responsabilidade, filhos ou pais e mães, famílias que nós precisamos sustentar. Portanto, é honroso e é nosso dever cuidar desses requisitos do mundo material para a nossa própria sobrevivência, para nos suster. Jesus, em momento algum, fez apologia à mendicância.
Veja que cada um dos seus apóstolos tinha o seu ofício. Mas a grande questão aqui é: a que nós damos mais importância? Porque se nós sabemos que tudo que está no planeta tende a morrer, o fim, pelo menos o fim material, também chegará para nós. A morte é democrática. Ela chega tanto para os ricos como aqueles que vivem o opróbrio da miséria. Chega para todos. E quando este momento chegar, como nós estaremos? Quais são as riquezas que nós amealhamos? E aí eu me lembro de uma história. Jesus estava em uma das suas excursões, quando de repente um homem se aproxima-se dele. Senhor, pede ao meu irmão que dê a minha parte na herança. E eu fico imaginando o semblante de Jesus perante aquela interpelação. E é ele quem diz: a quem me designastes? Porque assim me vistes como repartidor da sua herança? Como se dissesse: por que procurar a ele para essas discussões que muitas vezes são discussões tão mesquinhas, que muitas vezes abalam os laços já frágeis da estrutura familiar, que muitas vezes colocam interesses escusos? Quantos crimes perpetrados no seio das famílias por brigas de herança, por conta de uma ganância e ambição, que em verdade não significa sobrevivência, mas ter mais, exercer o seu domínio e o seu poder sobre o outro. E Jesus aproveita essa interpelação para contar uma história. Havia um homem que tinha os seus celeiros abarrotados e que não tinha mais espaço onde colocar os produtos da sua agricultura. E um certo dia, ele decidiu colocar abaixo todos os seus celeiros para construir celeiros maiores ainda, porque ele acreditava que a sua segurança provinha dali. E talvez esse seja o ponto da nossa discussão. A realeza de Jesus é compreendida por nós como o símbolo de segurança que nós elegemos para a nossa vida. De onde vem a nossa segurança? Nós acreditamos que ela vem de origem material, dos recursos financeiros que nós amealhamos, e por isso nós somos tão diligentes em trabalhar para deixar os nossos filhos bem para quando a gente partir, mesmo sabendo que eles podem ir antes de nós. A nossa segurança vem de nós colocarmos grades nas nossas casas para, teoricamente, nos proteger daqueles que podem ameaçar a nossa existência e a existência da nossa família. A nossa segurança provém de um casamento. De onde provém a nossa segurança? Veja que todas essas circunstâncias se alteram ao curso da nossa existência. Por mais que nós tenhamos o livre-arbítrio para optar o caminho que nós trilhamos, a vida às vezes vem e bagunça tudo. Nos tira aquilo que achávamos que é a nossa segurança, talvez para nos acordar para aquilo que é a nossa segurança real, o nosso bem-estar, a nossa missão, olhar para o ser espiritual que nós somos. Há apenas uma segurança que transpassa e que é imperecível e que nenhum ladrão pode roubar. Como Jesus dizia: por que temeis aqueles que podem te tirar a vida, se quem deu a vida não temeis? A nossa segurança deve provir de Deus, por isso que a realeza de Jesus é essa realeza atemporal. E a sua mensagem não faria sentido algum se não fosse desse jeito. Porque, cá entre nós, Jesus passou por poucas e boas na sua vida. Sofreu ingratidão, esquecimento, foi traído, flagiciado, sacrificado, até o tormento mais doloroso. Ele deixou o mundo de uma forma que era a forma escolhida para malfeitores comuns. Não é à toa que ele está ao lado de 2 ladrões. Então Jesus encerra tudo o que pode acontecer conosco, na nossa existência humana. E ele faz isso por amor, porque ele não precisava resgatar nenhuma dívida. Ele faz isso para nos mostrar que essa resignação e que essa força interna é suficiente para, quando passarmos pelas provações, que são duras, mas que são transitórias, nós tenhamos a nossa visão nessa realeza
futura, que é construída pelos nossos atos, a cada um segundo as suas obras. E é por isso que ele conta essa história do homem que coloca abaixo os seus celeiros para construir maiores. E nessa história ele encerra dizendo: Deus, vendo aquilo, para ensinar ao homem sobre o que é o reino dos céus, arranca-o da vida e ainda diz-lhe, dá um ensinamento. O que adiantou entesourar tantos recursos que ficaram na terra, se não és rico perante os dons de Deus? A nossa realeza perene é essa realeza que, ainda que nós sejamos pobres perante os olhos terrestres, nos tornam ricos perante esses domínios do mundo espiritual. E aí, meus amigos, o que a gente vê nos reinos terrestres e nos reinos materiais é justamente isso: sangue, horror, dissidência, desavença, uns contra os outros. E por isso a gente precisa perguntar: a quem nós servimos? Será que nós estamos servindo a uma majestade que é uma majestade transcendente, imperecível, que visa nos dar essa segurança real, ou estamos servindo apenas aos nossos interesses? Quando Deus, como Pai amoroso, às vezes faz correções dos nossos desejos, por mais que a gente peça, Ele oferece as negativas para que a gente possa educar os nossos sentimentos. Como que nós reagimos? Reagimos como filhos rebeldes, mal educados, intransigentes, batemos o pé e ficamos de calundu? Ou nós já conseguimos compreender que talvez aquilo que nós desejaríamos não fosse realmente o que nos desse a real felicidade? E aí Amélia Rodrigues vai dizer nessa obra: Jesus compreendia aqueles que não o podiam compreender, por saber que os mais terríveis inimigos da criatura humana são as suas paixões selvagens, dormindo no íntimo de cada um. Jesus fez-se modelo, oferecendo-se em holocausto para demonstrar que esse reino vence o do mundo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu penso particularmente que no capítulo do Evangelho, quando é narrada as tentações de Jesus, aquilo é uma linguagem figurada, como Kardec vai explicar em A Gênese, para indicar como nós devemos responder perante as tentações. As tentações da riqueza material, as tentações das necessidades físicas, da fome e da sede que ele passa, as tentações das delícias desse mundo. Isso não é uma abominação aos prazeres que nós temos nesse mundo, porque os prazeres são colocados pelo Pai para que essa existência seja agradável, para que nós desejemos nos conservar temporariamente nesse planeta de provas e expiações, que tem muitos desafios, mas também tem muitas coisas boas. A beleza natural de praias, florestas, não foi colocada à toa nesse planeta. É para que, em pausas dos nossos sofrimentos, nós nos voltássemos para a admiração dessas criações de Deus, vendo que há perspectivas melhores após essa existência e que isso depende do nosso grau de obediência às provas pelas quais passamos. Porque se conseguimos suportar com resignação esses testes, podemos, mais adiante, reencarnar em planetas que nos ofereçam lições um pouco mais tranquilas e confortáveis. Não precisa ser tão doloroso. E mesmo num planeta como esse, que ainda tem muito a evoluir materialmente, nós temos à nossa disposição essas belezas para a nossa apreciação, para que nós possamos apreciar a misericórdia divina, de nos dar quantas chances sejam necessárias para que nós possamos buscar essa perfeição moral. Mas são as nossas paixões, as nossas más tendências, que muitas vezes nos afastam desse ideal. E isso não é motivo para culpa, mas sim para acolhimento. Às vezes nos falta autoaceitação. Quando a gente vê uma sociedade tão intolerante, não é porque nós somos malvados, que gostamos de nos deleitar com a vingança, de colocar o outro numa posição deplorável. Não tem nada a ver com isso.
Muitas vezes nós não nos amamos, nós não nos aceitamos como nós somos, com as nossas imperfeições, mas com as nossas conquistas. Às vezes olhamos de uma forma muito rígida e severa para aquilo que ainda vamos precisar evoluir e desmerecemos as virtudes que já conquistamos. Quando a gente se olha com auto-amor e com aceitação, a gente passa de projetar a nossa culpa ao outro. Se nós ajuizamos o outro com tanta severidade, é porque inconscientemente nós também somos juízes severos de nós mesmos. Precisamos parar com isso, porque isso não gera evolução espiritual, nem vai gerar a construção do reino de Deus em nós. Precisamos nos olhar com caridade, para que esse auto-amor se transfira para o amor ao próximo, para o amor a Deus acima de todas as coisas. E aí, meus amigos, nós temos mais uma obra de Amélia, que é Até o Fim dos Tempos, em que ela coloca num capítulo chamado O Reino Transitório e o Permanente uma discussão muito interessante. A discussão entre a teoria e a prática, dizendo que os próprios apóstolos tinham uma ambivalência. A ambivalência, psicologicamente, faz parte de um ser humano saudável. Nós somos ambivalentes. Nós conseguimos reconhecer o que é o escuro porque sabemos o que é o claro, o dia e a noite. A própria estrutura psíquica é dividida em polaridades. Mas, no caso específico dos apóstolos, o que Amélia Rodrigues vai dizer, que muitos deles, ao lado do amor, da ternura, da compreensão que cediam ao Cristo, também conservavam suas incertezas. Qual de nós não se recorda de Tomé, que precisava ver para crer? Quantos de nós ainda não somos como Tomé? E não há nenhum demérito nisso. Não precisa negar que isso existe. É normal, do nosso grau ainda de aperfeiçoamento. Nós titubeamos, oscilamos, principalmente quando passamos pelas aflições. Ainda nos questionamos se Deus deixou o mundo à revelia ou se está no controle dos nossos destinos. Mas o que nós não podemos fazer é optar pela conclusão apressada de que nós estamos à deriva. O cristão verdadeiro não é aquele que oscila e que duvida. A dúvida, inclusive, pode ser crucial e importantíssima para o discernimento, porque o cientista busca a resposta das questões que observa, dos fenômenos naturais, porque isso se iniciou com uma dúvida. Mas a grande questão é, a nossa conclusão deve ser uma conclusão de fidelidade a Deus. Se eu tenho fé, eu tenho fidelidade a Deus. Significa que, não obstante o que aconteça, mesmo que eu sinta medo, o medo é uma emoção humana, natural, eu passo por esse medo confiante de que Deus irá me dar os recursos necessários para que eu possa vencer a prova. Isso é fé. Sentir tristeza, melancolia, alegria, ódio, amor, são emoções humanas e nós não precisamos negar isso. Mas o que nós não podemos perder de vista é a perseverança nas nossas experiências, não obstante sentir-se incomodado, ferido e magoado. É por isso que Jesus apresentava como grande diferencial da sua mensagem o amor aos inimigos. Não obstante o que venha de volta, eu permaneço amando, porque essa é a única saída. Não há outro caminho. O ódio não será vencido por uma batalha desenfreada, armas com armas. O amor é a nossa arma. A renúncia, a abnegação, o esquecimento das ofensas. Porque pense bem, é muito fácil a gente anotar e observar aquilo que os outros fazem contra nós que nos fere, às vezes sem o perceber. Nós que somos pais e mães, que amamos profundamente os nossos filhos, magoamos eles. Às vezes colocamos nos nossos ensinos, na nossa educação, açúcar demais e mimamos os nossos filhos. Outras vezes, quando queremos ser disciplinares, colocamos um peso muito grande na mão e somos excessivamente severos. Porque amar se aprende. A gente vai ajustando
ao longo das circunstâncias e das experiências. Então, o amor aos nossos inimigos é isso. Nós recebemos a mágoa, a dilaceração, a infelicidade, a ingratidão como provas para saber quão desprendido está o nosso amor. Porque nós, se não nessa existência, mas em outras, também pagamos aqueles que nos estenderam a mão com o mesmo desmerecimento e esquecimento do bem que nos fizeram. Mas se nós já temos essa consciência, sabemos que se conseguirmos passar por cima e superar essas mágoas que são difíceis, mas que são possíveis de serem transpassadas, nós amaremos com mais liberdade. Amar com liberdade é isso. Não obstante a resposta que venha, eu permaneço com o mesmo amor. Então, nessa obra de Amélia Rodrigues, ela vai falar que por parte dos apóstolos havia aquela extrema fidelidade, como por exemplo o apóstolo bem-amado João. Mas por parte de outros havia desconfiança de Tomé ou a traição de Judas, que amava profundamente o Cristo, mas que tinha uma percepção equivocada, iludida do que era o reino de Deus, e que depois do seu ato de entregar o Messias, se arrepende profundamente, comprovando esse sentimento elevado que ele tinha pelo Senhor. Então, a gente observa que todos esses apóstolos são muito parecidos conosco. Quantas vezes nós fazemos os nossos pedidos a Deus, achando que aquilo é o melhor para nós, e ficamos também chateados com a resposta por temporariamente não compreender. E aí, Amélia Rodrigues vai dizer: um sentido exclusivo tem a existência humana, a preparação para a sua imortalidade espiritual. Amealhar para as necessidades humanas constitui um dever, porém, repartir e multiplicar a favor dos outros é tornar-se rico de plenitude e recursos de sabor eterno. Veja que essa definitivamente é uma realeza diferente. Uma realeza que propõe dilapidar os seus recursos. O que um rei mais quer é amealhar recursos para si, a fim de que tenha mais posses para os seus herdeiros. A proposta do nosso rei solar é compartilhar. Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe e se torna rico. Porque o amor cresce à medida que a gente divide e que a gente estende esses laços fraternos para outros corações. Além disso, a Amélia aqui toca num ponto muito importante. Muitos de nós buscamos o significado da vida. Qual a importância que a minha vida tem para a minha família, para a minha sociedade? Qual a minha missão no mundo? Qual o sentido da existência? Por que alguns nascem em meio a tantos sofrimentos para os quais não tem sucesso, a vida não dá certo? E por que outros são bafejados com a beleza, com a riqueza, com o sucesso? Onde a justiça nisso? Nós que somos espíritas sabemos que é muito simples. Nós trocamos de papéis. Todos teremos oportunidade de ter as mais diversas experiências para que possamos desenvolver essas conquistas espirituais. E a maior de todas as conquistas é o exercício da compaixão, de colocar-se no lugar do outro, porque colocando-se no lugar do outro eu consigo amá-lo, entender as suas imperfeições, entender a sua forma de ver o mundo e com isso estabelecer relacionamentos mais saudáveis uns com os outros, o que a gente bem vê que não é exatamente o que estamos presenciando na nossa sociedade. Quando alguém que eu considero tóxico se aproxima de nós ou faz parte da minha família, a nossa sociedade ensina que nós podemos nos deslindar e nos desconectar dessas pessoas. Às vezes bloqueando, ignorando que a sua existência ainda faz parte desse mundo. É porque a gente tem pouco hábito de consertar. Talvez até vindo da sociedade. Tantas tecnologias novas. Às vezes nosso aparelho celular ainda é útil, ainda nos serve. Mas foi ultrapassado por uma tecnologia nova. E aí nós somos compelidos pelo mercado para uma nova aquisição. E o esquecimento daquilo que nos serviu. A gente faz isso com as relações. Quando a gente tem diferenças
e coisas a aperfeiçoar, que poderiam servir para que eu crescesse e para que o outro também amadurecesse, eu opto por não estar no conflito. Mesmo que esse conflito possa ser resolvido com um diálogo. Eu fujo do diálogo, porque o diálogo me obriga a me reconhecer. E talvez eu não tenha resistência suficiente para reconhecer a minha realidade interior. É mais fácil culpar o outro. É mais fácil dizer que o outro é difícil. E eu me pergunto, se essa pessoa difícil convivesse com Jesus, qual seria a impressão de Jesus a respeito dela? Se consideraria a luz do mundo ou a treva do mundo? Parece que a pessoa difícil é só uma questão de perspectiva e de opinião. Todos nós fomos convidados pela lei de sociedade a estarmos juntos. É por isso que nós não conseguiremos progredir moralmente sozinhos. O reino não é para um rei brilhar com os seus súditos. Como Jesus disse, já não vos chamo mais de servos, porque os servos não conhecem a vontade do seu Senhor. Chamo-vos amigos, porque tudo que sei do meu Pai, dei-vos a conhecer. Nós não somos meramente súditos, nós somos amigos do Rei. E estamos sendo convocados para essa construção em conjunto. Não há ninguém que vai ficar do lado de fora. Essa realeza não tem muros para poder separar aqueles que não fazem parte do reino, ou que fazem parte de outro reino, ou do nosso. Nós todos fazemos parte de um mesmo reino. Portanto, as dissensões, as diferenças precisam ser equilibradas mais cedo ou mais tarde. E aí, meus amigos, já caminhando para o final, a última história está na obra Vivendo com Jesus, de Amélia Rodrigues, em que ela fala exatamente da corte desse reino. Todo reino tem uma corte. Essa corte é formada pelos discípulos fiéis. E esses discípulos, pela história a gente vê, são os súditos que se submetem à vontade da sua majestade, que fazem a sua vontade, que bajulam, e que muitas vezes isso inclusive coloca o rei à perdição, porque ele fica cada vez mais engolfado nessa vaidade, né? Nesse pretenso poder sobre os outros, e fica circunscrito nesse egoísmo, nesse narcisismo, e muitas vezes acaba se perdendo inclusive. Mas Amélia Rodrigues vai dizer que a corte de Jesus é uma corte diferente, é uma corte angélica, mas não apenas angélica, porque a proposta do Evangelho não era uma proposta para espíritos puros, senão ele não teria vindo à Terra. Ele vem cercado pela sua corte de anjos para dar o ensinamento às criaturas imperfeitas que estão com o objetivo de chegar à sua corte de anjos. O Evangelho é, portanto, uma proposta real para nós, pobres criaturas humanas. Por isso, ele escolhe, entre os seus apóstolos, que fizeram parte da sua corte terrena, não os perfeitos, mas aqueles com os quais nós poderíamos criar identificação, que tinham as oscilações e as imperfeições que nós também temos, as imensas dificuldades a vencer. Ele faz questão de escolher pessoas simples, não pessoas letradas, porque Jesus entendia que nem sempre na nossa reencarnação a gente vai ter condição e privilégio de estar imerso numa cultura privilegiada. Então ele queria mostrar que sabedoria não tem a ver com cátedra, com academia. Eu posso ser muito sábia sem nunca ter pisado na escola. Quantos casos a gente não vê? Pessoas analfabetas que nos ensinam tanto sobre nos relacionar bem, sobre os grandes aprendizados da vida. Isso é conquista do espírito. Isso é progresso intelectual. Mesmo que não tenha sido nessa encarnação, certamente o foi em outras. Mas faz com que nós sejamos ricos para esse reino. E foi esses que ele escolheu. Eram pessoas rudes, mas não eram espíritos rudes. Eles não estavam começando ali o seu processo de aperfeiçoamento moral. Tanto é que a própria Amélia Rodrigues diz nas suas obras que haviam laços que ligavam o Cristo aos seus discípulos que se perdiam na imensidade dos séculos.
que talvez nunca nós saibamos com detalhes. Mas o fato é que eles lhe eram familiares, como nós também somos familiares. Jesus nos conhece, conhece a nossa intimidade. E se nós já somos sensíveis à sua mensagem, significa algo muito importante. Não obstante os nossos desafios a vencer, nós também temos a nossa sabedoria. Mas agora falta um outro critério para formarmos essa corte de Jesus: o exercício do amor. E o exercício do amor é possível a todos. Mesmo que o meu amor seja muito egoísta, eu começo assim. E aí eu vou vendo que o meu amor necessita de pequenos aperfeiçoamentos e vou ajustando no meio do caminho. O amor a gente vai se habituando e aprendendo com o exercício prático. Vai se ferindo aqui e ali. Mas aquilo não é uma proposta para desistirmos da tarefa. Pelo contrário. Se os cientistas, nos pequenos insucessos, nos primeiros insucessos, tivessem largado os seus inventos, hoje a gente não teria eletricidade. Hoje a gente não teria as grandes obras de engenharia. Perseverança é fundamental no exercício do amor. Como o apóstolo Paulo escreve na sua primeira epístola aos Coríntios, o amor é paciente. E às vezes nós somos tão imediatistas. Começamos a criar o nosso filho ontem e já queremos receber os frutos dessa educação, leva tempo. Veja que Deus não tem pressa. Tanto que a nós não está estipulado um limite de reencarnações. É quantas forem necessárias. Veja a bondade do Criador. Mas uma coisa é certa: nós comporemos essa corte de Jesus. Pautados na sabedoria e no amor, nós seremos no futuro esses irmãos maiores, que também já passaram pelos processos humanos, a ajudar os outros que estão na retaguarda. E no futuro não muito distante, nós estaremos juntos, compartilhando dessa realeza com Cristo. E aí, meus amigos, já caminhando para o final, tem uma obra que eu gosto demais, que é a obra Renúncia, pelo Espírito Emmanuel. E eu acho que a mensagem de renúncia é a tônica da nossa reencarnação. Porque em algum momento, a gente também vai precisar usar dessa abnegação e do esquecimento de nós mesmos para fazer com que as nossas relações deem certo. Uma mãe que renuncia a uma noite completa de sono para amamentar ou para ficar de vigília à cabeceira do seu filho, é alguém que, mesmo que seja materialista, ateia, não tenha crença religiosa nenhuma, utilizou de renúncia nesse ato. Então, a renúncia é um ensino elevado e que tem tudo a ver com o amor de Jesus. É uma condição necessária para que nós possamos viver nesse reino. E logo no prefácio da obra, foi um prefácio escrito pelo Espírito Emmanuel, ele vai falar sobre a personagem principal, a protagonista, que é Alcione. E aí ele vai contar uma história de que quando Alcione era ainda uma criança, ela costumava andar pelos adros espanhóis. Adro é uma região, em geral, ao redor da igreja ou na frente da igreja, né? Onde se pode caminhar por entre as árvores, descansar, enfim, refletir. E ela caminhava nos adros espanhóis com o padre Damiano, Emmanuel reencarnado. E ela caminhava com ele e, na sua docilidade infantil, virava-se para o céu e perguntava: Padre Damiano, quem terá feito as nuvens que mais parecem flores grandes e pesadas, mas que nunca chegam a cair no chão? Veja a poesia e a pureza. E aí Padre Damiano respondia: foi Deus, minha filha. E ela, olhando para o chão, perguntava: mas padre, e as pedras? Quem terá feito as pedras do chão que seguram os caminhos por onde a gente pisa? Foi Deus, minha filha. E aí ela concluía: poxa, padre, como Deus é bom. Ele se lembrou daquilo que está no céu, que embeleza o que está acima das nossas cabeças, mas não deixou de esquecer também aquilo que está no chão. Veja que ensinamento importante.
Deus tem um reino e o seu reino vai além da transitoriedade desse mundo, mas nem por isso Ele esqueceu e nos abandonou a revelia nessa existência. Ele colocou, vai dizer Emmanuel na obra Caminho da Luz, nas mãos compassivas do Cristo um pedaço de matéria informe. E o Cristo, laboriosamente com os seus anjos, formou o nosso planeta. Antes que nós fôssemos, Jesus já o era. E Ele preparou essa escola bendita onde nós estamos internados, para que aqui pudéssemos aprender a construção de um reino permanente que está no nosso interior. Então, meus amigos, que Jesus nos inspire, nos dê coragem, sobretudo, alegria íntima, para que possamos passar pelas nossas provas, acreditando, com esperança, que esse reino vai sendo construído a pouco e pouco, de acordo com a nossa capacidade de amar. Que Jesus nos abençoe a todos. Muita paz.